Esse é o quarto vídeo da série Se Deus é Bom, por que coisas ruins acontecem? Estamos estudando os diálogos e declarações dos amigos de Jó que foram usados para justificar o sofrimento humano. Hoje abordaremos as declarações de Bildade. Ele sustenta uma teologia e filosofia que conhecemos muito bem, é a teologia da prosperidade. Bildade, no seu discurso, mistura verdades com mentiras e produz uma verdadeira falácia para tentar convencer Jó de que o Filho de Deus sempre é próspero, sempre tem saúde e prosperidade material. E Bildade diz: Jó, Deus não nega bem ao reto, antes enche a sua boca de riso e os seus lábios de louvor. Isso está lá no capítulo 8 do livro de Jó. E nós percebemos que a teologia da prosperidade, ela, dentre várias alegações, ela se sustenta pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto, a teologia da prosperidade diz que Deus não nega nada aos seus filhos. Ele sempre responde às orações. Mas será que isso é verdade? Nós percebemos lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, o grande homem de Deus chamado Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pede mal para gastar em seus próprios deleites. Antes, 1 João capítulo 5 diz que essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E nós percebemos grandes homens da Bíblia que pediram ao Senhor e não tiveram as suas orações atendidas. Um deles foi Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que pediu por 3 vezes para que o espinho da carne fosse tirado, e Deus negou e disse: a minha graça te basta, Paulo. Outro grande homem de Deus que teve a sua oração negada foi Moisés. Em Deuteronômio capítulo 3, por 3 vezes Moisés pediu ao Senhor para que reconsiderasse que ele pudesse entrar na terra prometida, e Deus falou: Moisés, não me pede mais isso, basta, você não entrará na terra prometida. Então, esses exemplos e versículos bíblicos fazem ruir a declaração de que Deus, ele sempre ouve e atende os seus filhos. Olha, ouvir ele ouve, mas atender é de acordo com a vontade soberana dele. O segundo ponto que se alicerça a teologia da prosperidade é que a pobreza é incompatível com os filhos de Deus. E aqui, para refutar essa alegação, eu uso uma música do Mateus Yancey, que diz: João Batista no deserto pregava arrependimento, não tinha um pouso certo, nem vestes nem alimento. Era aqui um forasteiro e tinha um mundo por adversário, mas servia o Deus verdadeiro e era mais que milionário. A riqueza e a fortuna do Filho de Deus não é medido pela quantidade de bens materiais que ele tem. Muito pelo contrário, a nossa maior riqueza é espiritual, e a principal delas é a salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o terceiro ponto que a teologia da prosperidade ele se alicerça é que, se você pede mais de uma vez, isso revela a sua falta de fé. Vou repetir. A teologia da prosperidade diz que, se você pede alguma coisa para Deus mais de uma vez, isso revela a falta de fé. Você tem que determinar, você tem que exigir. E nós vemos que isso é uma grande mentira, porque Jesus mesmo proferiu a parábola da viúva e do juiz iníquo. Jesus disse que a viúva ia constantemente, incessantemente, a um juiz dizendo: juiz, faça justiça. E o juiz disse: olha, eu sou iníquo, essa mulher, ela de forma insistente tem vindo aqui todo dia, eu farei justiça a ela. E Jesus disse: se aquele juiz iníquo fez justiça, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, a teologia da prosperidade, que nós conhecemos bem, principalmente quando ligamos a nossa televisão por volta de 7 a 9 horas da noite, essa teologia da prosperidade é uma falácia, é uma mentira. Então, Bildade, você é um mentiroso.